queria falar agora sobre a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria que eu me refiro é China e Estados Unidos. Se formaram dois grupos agora no mundo atual, né, que é a chamada Eurásia, China, Rússia, Índia, Paquistão, enfim, aquele grupo ali daquele lado, né, chinês, e Estados Unidos, Canadá e Europa do outro lado, formando dois blocos. Quer dizer, semelhante àquele caso tradicional da Guerra Fria, década de 60 e 70, Estados Unidos, União Soviética. Então, terminada aquele muro de Berlim, né, quando caiu lá o Império Soviético, os Estados Unidos ficou, a América do Norte, né, ficou numa situação meio que isolada em termos de poder, né? A Rússia tendo que se reestruturar, depois da queda do comunismo, né, do Muro de Berlim, do mundo, quer dizer, da cortina de ferro. A China não incomodava, só que de uns anos para cá, os Estados Unidos vem perdendo essa posição de hegemonia mundial, né, praticamente sem nenhuma oposição, porque a Rússia, União Soviética, a Rússia, né, se estruturou, e a China cresceu demais, né, numa inserção aí global. A Índia vem crescendo, né, com uma classe média significativa, lá 300 milhões de pessoas, uma coisa assim, e vai se criando um bloco, se criou esse bloco euroasiático, e agora os Estados Unidos têm realmente uma posição muito forte da China, que já ultrapassa, já a previsão nos próximos anos, até 2024, passar o PIB americano e se transformar na primeira potência. Então a Guerra Fria se encontra, essa Guerra Fria agora China-Estados Unidos, se encontra realmente no auge, né? Ela está realmente pegando fogo. Quem está acompanhando aí os noticiários internacionais vê que a coisa ficou muito complicada, e ela tem até especialidades em relação àquela guerra tradicional da União Soviética Estados Unidos, porque, por exemplo, aqui no Brasil já entrou um banco chinês, capital 100% chinês. Um grupo de comunicação chinês se associou à Rede Bandeirantes, coisas que no tempo da Guerra Fria antiga, aquela da União Soviética Rússia, não existia, era impossível a penetração de um grupo soviético na América Latina, nas áreas americanas, vamos dizer assim. Então a Guerra Fria realmente está num ponto agora bastante quente, bastante culminante, e uma definição da política global em cima desse novo cenário já definido de uma guerra declarada China-Estados Unidos. Então, Eurásia contra o bloco americano. Esse crescimento da China ele deve ser considerado na medida em que, como a China agora vem ultrapassando até o PIB americano e mantendo relações comerciais com o mundo inteiro, isso vem, segundo análise internacional mais apurada, né, isso vai declinar a força americana. Não apagar os Estados Unidos como potência mundial, é evidente que não. Mas a força política dos órgãos tradicionais, que é o Fundo Monetário, Banco Mundial, eles começam a perder diante desse equilíbrio, né, global, né, equilíbrio entre os dois blocos. Ele começa a perder uma certa potência e permitir que países do hemisfério sul, né, principalmente aqui a América Latina, teriam mais facilidade de negociar, até de resistir a pressões internacionais vinda desses blocos, inclusive que tem o controle, né, de todo o sistema financeiro internacional. Então nós estamos aí num processo de realinhamento global da força política, da possibilidade política, principalmente dos países mais pobres, como é o caso aqui da América do Sul, de negociar coisas de acordo mais com o seu interesse, dependendo evidentemente do nível e da política dos governos locais. Se o governo se alinhar completamente ao bloco americano, não muda nada, mas se for um governo mais independente, ele teria mais condição hoje, devido a essa multipolarização de poder global, né, de negociar a coisa mais favorável, né, em termos de negociação junto aos organismos financeiros internacionais e por aí vai.
Então, o que acontece hoje em dia é uma reestrutura comercial global que passa muito por essa chamada Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda, que é uma obra da China, né? Uma obra até impressionante, né? Que tem construção de ferrovias que atravessam todo aquele setor, passa pela Rússia, pela Europa. Parece que é possível hoje em dia pegar um trem até de Londres para a China diretamente, coisa que eu não sabia. Então existe uma intercomunicação ali de ferrovias, né, de gasodutos, que envolve a Índia, a China, a Rússia, e chega a envolver quase 40% praticamente da humanidade. E parece que é um financiamento integralmente chinês, né, ou muito em maior número do capital chinês, e que tem como paridade o próprio iene. Então você começa a criar um bloco comercial que afronta muito o Império Americano, né? Tanto é que o governo americano foi contra a Rota da Seda, e a União Europeia parece que teve fortes posições contra, mas a Itália aderiu, a Alemanha parece que vem fazendo muito negócio com a China e com a Rússia. Então nós temos aí criando, em contraposição a essa política global, quer dizer, americana, América, Canadá, Europa, né, aquela política tradicional, que hoje já é bastante neoliberal, nós temos aí um outro bloco de oposição que é o chamado Eurásia, né? E essa Rota da Seda, ela é fundamental nessa estruturação de um novo modo comercial, de uma nova atividade econômica que vai se distanciando desses padrões que são estabelecidos pela essa regra que é muito comandada pelo sistema americano. É evidente que todo esse processo de transformação ele tem um efeito de longo prazo, né? Nós temos agora muito recentemente o aparecimento do bloco da Eurásia, né, como fonte de disputa, né, de enfrentamento do bloco americano. É uma coisa bastante recente, tipo 10 anos para cá, talvez. Então as transformações mais importantes, que seria o iene como moeda referência, substituindo o dólar, isso são coisas que são previstas a bastante longo prazo, tipo 30 para 50 anos, coisa desse nível. Então as mudanças que essa Rota da Seda, que essa política chinesa que tem talvez um cunho mais social, diferente desse neoliberalismo que está adotado hoje na Europa e nos Estados Unidos, é um processo que vai se dar através de uma guerra fria, né, que já está acontecendo, uma disputa de política global, mas que é evidente que só vai se concretizar bastante a longo prazo, não é coisa para agora, né? E nós temos problemas urgentes aqui no Brasil, na América do Sul. O que se pode ter de mais de imediato, o que se pode tirar disso como possibilidade, como lição, é que como há uma queda já de algum percentual dessa imposição, né, do bloco tradicional, desse euro americano, se prevê, dentro de relatórios aí de analistas internacionais e tal, que existe uma possibilidade de maior condição de flexibilização de uma política local aqui na América do Sul, no caso do Brasil, por exemplo. Ele pode abrir o seu leque de exigências, aproveitando essa brecha de abertura de poder a nível global, esse momento de reestrutura, né? Teria a possibilidade dos países da América do Sul de começar a negociar mais a seu favor, né? de voltar para uma política mais de interesse local. Isso em termos de possibilidade, não é que os governos vão adotar isso, depende muito da posição do governo que tiver no poder no momento, né? Parece que a Argentina está tomando posições bastante até interessantes, né, em termos de reversão do neoliberalismo. Mas o momento atual, ele no mínimo, apesar das mudanças mais radicais serem realmente de longo prazo, ele oferece condições de uma flexibilização assim, mais imediata a curto prazo, se houver um proveito dos governos locais, dos governantes aqui da América do Sul, por exemplo, onde a gente fica, né, que é a nossa praça aqui, a nossa praia, e alterar essa política, né, tentar ter mais benefícios, né, menos pressão desse neoliberalismo internacional, dessa concentração de poder e de renda, né, absurda que está tendo no mundo atual, e com mais chance ou alguma possibilidade de reverter alguma coisa desse quadro, mesmo que
de forma ainda iniciante e a curto prazo, mas com algum resultado, pelo menos para sair de um sufocamento, né, dessa pressão muito imediata que a gente vive aqui.